Lucas capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lado de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanharmos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhes Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhes sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. E aconteceu que um daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam-lhe fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem podem perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Quais é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus, e todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles, os fariseus, murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe então eles: Por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: Podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém,
em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para cozer em veste velha, pois que romperá a nova e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, e outra sorte o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão, mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Capítulo 6. E aconteceu que num sábado passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas, e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondeu-lhes, disse, nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da propiciação, e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não lhes era lícito comer, senão só aos sacerdotes? E dizia-lhes, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus tentavam nele, e se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhes disse, uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem, estende a mão, e ele assim o fez. Se a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte e a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro e André, seu irmão Tiago, e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo e de toda a Judéia, e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque é a vez de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim fazia seus pais aos falsos profetas. Mas a vós, que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei aos que maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que ferir numa face, oferecer-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, é ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. E vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o bem.
E se emprestardes àquele de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vosso inimigo, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será também grande o vosso galardão, e serei filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Soltai e sortar-vos-ão, dai e ser-vos-á dado, boa medida recalcada, sacudida e transbordando, vos darão, porque com as mesmas medidas com que medirdes também vos medirão de novo. E disse-lhes uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. E por que tantas tu no argueiro que está no olho do seu irmão, e não reparas na trave que está no seu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore porque dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e a observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante aos homens que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, e o pôs alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente daquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Capítulo 7. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto a de Jesus, rogavam-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso? Porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga? E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda mais julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos os se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-as a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro?
E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus disse-lhes: Ide anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado a que em mim se não escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saístes a ver do deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis o que os que andavam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Mas que saíste a ver? Um profeta? Sim vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens desta geração, e a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia nem bebia vinho, e dizeis: Tem demônio? Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: Eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com um unguento. Quando isso viu, o fariseu que o tinha convidado falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele dize a mestre: Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos, dizendo: Pois qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e mos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta deste que entrou tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Capítulo 8. E aconteceu depois disso que andavam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram os 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com suas fazendas. E ajuntando-se uma grande multidão e vindo com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade.
E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos, 100 por 1, dizendo ele, estas coisas clamavam. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram-lhe, dizendo, que parábola é esta? E ele lhe disse, a vós vos é dado conhecer os ministérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho estão com os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não salvem crendo. E os que estão sobre pedra estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e, no tempo da tentação, se desviam. E ao que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão frutos com perfeição. E ao que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto, com perseverança. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vê depois como ouviste, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter-lhe será tirado. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito, estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra banda do largo. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes, onde está a sua fé? E eles, temendo, maravilhando-se, dizendo uns aos outros, quem é este que até os ventos e a água manda, e lhes obedecem? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia, e quando desceu para a terra, saiu-lhes ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros, que quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz, quem tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado aos espíritos imundos que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele lhe disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andavam pastando ali no monte uma manada de muitos porcos e rogavam-lhe que lhes concedesse entrar neles e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo, torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos os estavam esperando. Eis que chegou um varão
de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque sua filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele apertava a multidão. E uma mulher que lhe tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhuma pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do sangue. E disse-lhe Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e que dizes, quem é que me tocou? E Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. Ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhes, dizendo: não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago, e a João, e ao pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido.